Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2018 estudando nas revistas da CPAD com o tema Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Nós temos como comentarista da CPAD o pastor Douglas Batista, que é líder da Assembleia de Deus Missão do Distrito Federal, Brasília. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, que tem como título Ética Cristã, Pena de Morte e Eutanásia. Nós temos aí como texto áureo, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, que diz: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. E a verdade prática diz: a pena de morte e a eutanásia violam a soberania divina. A vida foi dada por Deus e, portanto, pertence a Ele. A leitura bíblica em classe está aí na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, do versículo 3 ao versículo 5, e no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 7, e também no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 a 5, depois o versículo 7, o 10 e o 11. Vamos ler então. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6 diz: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. João 8,3 diz: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então estaremos estudando aí sobre esses dois importantes assuntos, que é pena de morte e eutanásia. E nós vamos ver mais detalhadamente então durante o desenrolar da lição. Vamos ver então que esta lição tem as seguintes partes e seguintes tópicos. Primeira parte, a pena de morte nas Escrituras. Tópico 1, no Antigo Testamento. Tópico 2, no Novo Testamento. Na parte 2, nós temos eutanásia, conceitos e implicações. Tópico 1, o conceito de eutanásia. Tópico 2, as implicações da eutanásia. Na parte 3, temos a vida humana pertence a Deus. Tópico 1, a fonte originária da vida. Tópico 2, o caráter sagrado da vida. A introdução diz: a vida humana é o ponto de partida para os demais direitos da pessoa. Se o direito à vida não estiver assegurado, torna-se impossível a existência dos outros valores. No entanto, em contradição a este pressuposto, temas relacionados à punição com pena de morte e o direito à eutanásia são frequentemente discutidos e aceitos na sociedade atual. Nesta lição, estudaremos a presença da pena capital em ambos os testamentos bíblicos, a prática da eutanásia e suas implicações éticas na vida do ser humano. Então, nós estudamos sobre os direitos humanos e nós vamos ver que o principal e o primeiro é o direito à vida.
Sem esse direito, não adianta passar pelos outros direitos. É o mais importante, direito à vida, a termos vida durante o tempo que estivermos aqui na Terra. Então ninguém pode tirar a nossa vida. Esse é o primeiro direito e o mais importante enquanto estivermos aqui. Isso falando de direitos humanos. Mas se temos o direito à vida, então por que existe a pena de morte e existe a eutanásia? Pena de morte, então essa pena de morte é aplicada por aqueles que governam. E vamos ver também a eutanásia por aqueles que tratam da saúde humana, visto assim de maneira geral. Mas existe a pena de morte, por exemplo, aplicada por grupos terroristas, por grupos dentro das prisões. Então são vários tipos de penas de morte. Até em hospitais existe pena de morte. Então é decidido se mata ou não uma vida. E a eutanásia já é dito que é feito por misericórdia, é tirada uma vida porque esta vida às vezes está sofrendo muito, sua família sofrendo muito, ou porque é prolongado o tratamento, ou porque a pessoa está sendo mantida por uma máquina. Então veja só que quando chega em determinadas coisas, a vida já não tem o valor que deveria ter. Por isso, nós estamos estudando hoje sobre a pena de morte e a eutanásia. Na Bíblia existe referência à pena de morte e à eutanásia? Sim, existe. Mas nós vamos ver aí, será que Deus concorda com isso? Será que Deus autoriza? E nós vamos chegar à conclusão, é evidente que só Deus pode dar a vida, só Deus pode tirar a vida. Mas vamos então à nossa lição. Na parte 1, então, nós temos a pena de morte nas Escrituras. Tópico 1 no Antigo Testamento, tópico 2 no Novo Testamento. O Antigo Testamento prescreve a pena de morte. O Novo Testamento reconhece a existência da pena capital, mas não normatiza o assunto. Então veja bem, não é por existir na Bíblia a pena de morte que nós cristãos vamos apoiar a pena de morte. Então tome cuidado. Aqui está dizendo que existe realmente na Bíblia falando sobre pena de morte, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas nós não vamos ver nenhum apoio de Jesus, ou de Deus, ou de Paulo, ou seja, quem for, apoiando pena de morte ou eutanásia no Novo Testamento. Então, por quem era aplicada essa pena de morte? Era aplicada pelos líderes judaicos, que não compreendiam o amor de Deus, não compreendiam a palavra de Deus, e era aplicada pelos romanos, que também não entendiam nada de Deus, não temiam a Deus, e tinha lá um julgamento, e esse julgamento poderia ser decidido que o Estado, então, mataria alguém. Dentro da igreja começou Tiago ser morto à espada e prosseguiu a matança, né? Nós olhamos aí a história, nós vamos ver que todos os apóstolos, né, menos João, todos também foram mortos, foram assassinados, pegaram aí a pena capital, a morte. E também vamos ver o apóstolo Paulo. Qual o motivo? Por pregar o evangelho, por orar pelas pessoas a serem curadas, por aleijados eles andarem, por cegos eles verem, por surdo eles ouvirem. Então a perseguição aí, né, e a pena capital foi aplicada sobre aqueles que queriam o bem, que faziam o bem, que temiam a Deus, que serviam a Deus. Então veja só que isso aí, só isso aí já seria para nós um exemplo de que a pena capital, aí, a morte, não pode ser decretada sobre uma pessoa. Por mais que as evidências indiquem, pode ser que a pessoa seja inocente. Por mais que a justiça decide, pode ser inocente a pessoa que ela condenou. E também nós vamos ver que Jesus, ao lado de um ladrão na cruz,
O ladrão era ladrão mesmo. E Jesus, então, salvou. Veja só. Vamos ver o caso da mulher adúltera, e Jesus a perdoou. Então, nós vamos ver que essa pena capital nunca pode ser decretada ou pedida ou desejada por um crente. Porque a Bíblia diz, não matarás.